Olá, folks! Eu sou a Rê do Retipatia e no vídeo de hoje nós vamos aprender sobre criatividade com uma personagem incrível, a Ed La Rue. Um dos temas que eu mais gosto de ler e aprender é sobre criatividade. Então eu achei que seria uma forma muito interessante de conversar com vocês sobre criatividade através de quem? Os personagens que a gente adora na literatura. Por isso, então, no vídeo de hoje, eu vou explicar como a Ed La Rue é uma personagem super criativa e como a gente pode aprender um pouquinho com ela também. Para quem ainda não conhece a Ed La Rue, ela é a protagonista do livro A Vida Invisível de Ed La Rue, da V.E. Schwab, não tenho certeza como pronunciar o nome da autora, tá? Já perdoem. É um livro que foi lançado no ano passado pela Galera Record e que se tornou uma das minhas fantasias favoritas da vida. É uma história incrível, com personagens incríveis e perfeito para a gente papear sobre criatividade. A autora, inclusive, se tornou do tipo que eu quero ler até a lista de supermercado dela. Eu vou falar um pouquinho sobre a história da Ed aqui nesse livro, mas não se preocupe porque não teremos spoilers. Eu não vou falar de reviravolta, eu vou citar pouco outros personagens. O foco vai ser total na trajetória da Ed e como que ela deu um jeitinho criativo de resolver os problemas dela aqui nessa história. Estamos na França no ano de 1714 e num pequeno vilarejo vive Edlene La Rue, que prefere ser chamada de Ed. A Ed já achava que a vida dela não era muito promissora naquele lugar em que ela vivia, mas quando ela se vê diante de uma situação sem escapatória, o que ela faz? Ela faz um pedido depois do anoitecer e esse pedido ela faz que ela queria viver para sempre, porque ela queria ter tempo suficiente de viver e conhecer tudo que ela sempre sonhou. Um ser sombrio atende o pedido dela, mas toda magia tem um preço, então a Ed passa a ser invisível. Não que as pessoas não vejam ela, mas as pessoas são incapazes de se lembrar dela. É como se ela chegasse aqui, a gente conversasse, ela passou por aquela porta, eu já não lembro de ter conversado com ela. Então ela volta aqui, eu vou me apresentar novamente, porque eu não sei quem é aquela pessoa que acabou de estar aqui. A vida dela então se torna assim, e ela se vê diante de uma situação muito difícil, já que ninguém na vila dela se lembra dela, ninguém da família, nenhum amigo, nenhum conhecido, ninguém. Então o que acontece? A Ed se vê obrigada a dar seus pulos para conseguir viver e sobreviver naquele mundo. Imagina só, França 1714, ser mulher naquela época já não era muito difícil. Imagina uma agora que não tem ninguém para te ajudar em absolutamente nada, que não consegue nenhum trabalho porque seu empregador nunca vai se lembrar de você. Então a Ed precisa dar um jeito aí, conseguir viver e quem sabe até contornar essa maldição. Damos um pulo então de 300 anos e vamos para 2014, que é quando uma pessoa pela primeira vez vai se lembrar da Ed. E aí o fio da história vai seguir entre presente e passado, o 1714 em diante, até essas duas linhas do tempo se encontrarem, e a gente vai acompanhando a trajetória da Ed durante esse tempo e a partir do momento que ela conhece uma pessoa que vai se lembrar dela. Antes da gente começar a falar propriamente sobre a Ed, tem uma coisa super importante que a gente precisa destacar aqui na história dela. Sempre às vezes que você lê a sinopse ou lê alguma referência sobre o livro da Vida Invisível dela, você vai ver a menção ao mito faustiano. E aí muitas pessoas vão perguntar, gente, mas que diabos é esse mito faustiano? Vamos voltar então um pouquinho mais no tempo, lá de 1714, vamos para 1480, que é uma data, na verdade, estimada, já que várias fontes vão divergir aí da precisão dessa data. Mas vamos supor que seja lá em 1480, nascia Johannes George Fausto. Eu não tenho certeza da pronúncia, eu vou colocar escrito aqui para vocês visualizarem melhor. O Dr. Fausto, então, vamos chamar ele assim, porque vai ficar mais íntimo, mais fácil de eu ficar pronunciando. O Dr. Fausto, então, ficou muito conhecido na época dele, porque ele era um homem multitarefas e desempenhava atividades na área de alquimia, medicina, astrologia. Ele também era conhecido por ser vidente e também mago. A questão é que, mesmo na época que o Dr. Fausto existia, ele era acusado por alguns de charlatanismo, como se, na verdade, ele não tivesse todo aquele conhecimento e enganasse as pessoas muitas vezes. Existem várias histórias sobre ele, inclusive sobre alguns abusos que supostamente ele tenha cometido, de alguns alunos que ele dava aula em uma universidade, que depois ele desapareceu. E ao longo do tempo, depois da morte dele, várias histórias foram sendo acrescidas e descobertas
ao longo do tempo e sendo reunidas e transformando o mito faustiano. Inclusive, alguns contos populares e algumas histórias bíblicas foram sendo misturadas ali na história do Dr. Fausto. Então, na verdade, a gente não tem dados muito precisos sobre se ele era mesmo um charlatão ou não. Então vem a pergunta, o que tudo isso tem a ver com a Ed LaRue? Vamos então para a parte mais importante. Algumas pessoas acreditavam que o Dr. Fausto fez um pacto com o demônio Mefistófeles para que ele tivesse conhecimento e poder além do que estava disponível na época dele. Então é como se ele tivesse vendido a alma dele em troca de conhecimento e poder. Em alguns lugares a gente encontra até afirmações de que o pacto dele incluía ele não envelhecer e não morrer para ele conseguir acumular esse conhecimento. E dizem também que a morte dele foi em circunstâncias bem sobrenaturais e que provavelmente foi devido ao pacto que ele havia feito. Então vamos pensar, talvez ele não tenha morrido, talvez ele ainda caminhe entre nós. Isso sou eu já falando abobrinha, desconsidera essa última parte. Vamos então seguir para a parte que interessa. Com o tempo, o mito do Dr. Fausto foi ganhando várias versões literárias, inclusive também para peças de teatro. A primeira menção que se tem é de Johann Spies, que transformou em um romance em 1587. Mas, sem dúvidas, a versão que é mais conhecida nos dias de hoje e que também se tornou uma das referências sobre o mito faustiano é a versão do Goethe, tá bom? Que eu não sei falar o nome certinho. O escritor e poeta alemão criou e publicou em 1775, sob o título Fausto, um fragmento. Quando ele fez a publicação, ele entendia que aquilo ali era a obra do poema completo, mas póstumamente foi publicada uma segunda parte que ele se dedicou também a continuar depois de ter publicado aquele primeiro fragmento em 1775. Muitos falam, inclusive, que é como se fosse a obra da vida dele, porque durante toda a vida ele esteve escrevendo e envolvido com a história do mito faustiano. Nesse ponto, a gente já nota a criatividade da autora, então, em transformar o mito faustiano numa versão bem moderna e trazendo uma protagonista mulher também para isso, o que traz uma diferença marcante para a história. Lá no mito faustiano, no Fausto, de Goethe e em várias outras histórias, o desejo dele era um desejo por conhecimento, por poder, por saber tudo que tem no universo, tudo que tem disponível e não descoberto ainda. Então ele quer uma possibilidade que está além das capacidades humanas. É mais ou menos o que a Ed também quer. Ela quer ter a possibilidade de viver e conhecer tudo, de experimentar, de ter todas as sensações. Então é muito impossível você pensar uma pessoa que vai conseguir fazer tudo isso em uma única vida. Então o que ela quer? O tempo suficiente para desfrutar de tudo isso. Também é algo inumanamente impossível. E como a gente já sabe, nos dois casos o tiro acaba saindo aí um pouquinho pela culatra. E no caso da Ed, ela acaba fazendo o pacto com um ser sombrio que não é denominado assim, um demônio ou qualquer outra coisa assim, mas ela chama ele de Luke ao longo da história e nós vamos conhecer essa relação que ela estabelece e como ela tenta se livrar da maldição dela. Então, na verdade, onde que entra a criatividade em tudo isso? Bom, agora a gente vai falar dessa parte. O principal ponto de partida da história da Ed é que ela quer deixar a marca dela no mundo. Mas como ela consegue fazer isso sendo que ninguém se lembra dela? Sendo que ela não consegue escrever sequer a própria história, porque ela não vai deixar as marcas. As palavras vão desaparecer. Como que ela vai conseguir deixar então a marca dela no mundo, sendo que a maldição tornou isso impossível? E é exatamente nesse ponto que entra a inteligência criativa da Ed, porque ela é muito, muito, muito criativa. E é uma qualidade que você não vai ver muitas pessoas falando sobre ela, mas ela é incrível e é super criativa sim, isso é um baita elogio. À medida que a história da Ed vai sendo contada pra gente, a gente vai passando lá desde quando ela foi amaldiçoada até chegar em 2014, com os acontecimentos mais marcantes que vão sendo narrados, a gente começa a reconhecer quais foram os caminhos que a Ed tomou para conseguir contornar a maldição dela, porque a maldição dela ainda existe, ela não foi quebrada. Então, o que ela fez? Ela conseguiu saídas alternativas dentro das limitações que a maldição dela traz. E essas saídas alternativas são a maior prova da imensa criatividade que a Ed tem. Por quê? Já é um senso muito comum de que situações adversas e situações complicadas podem levar a gente, às vezes, a ser mais criativo, a encontrar saídas criativas para os nossos problemas. E, claro, a Ed está num mega problema, ela foi amaldiçoada e está vivendo uma vida muito difícil por isso.
E é claro também que a gente não vai ter 300 anos aí para descobrir saídas alternativas na nossa vida. Mas a gente pode levar em consideração o que a Ed transformou essa ideia. Então, o primeiro lembrete é de trazer essas situações ao nosso favor. Eu tenho um problema, eu tenho soluções criativas possíveis para ele. Então, é algo muito importante da gente lembrar. E dentro disso, a Ed conseguiu uma percepção de algo que está super intrínseco à criatividade e que às vezes a gente acaba se esquecendo, que é a danada da inspiração. Aqui a gente pode pensar na inspiração como um processo prévio à criatividade. Quando eu tenho inspiração, ela está lá no mundo das ideias. É algo que eu ainda não trouxe para o mundo da realidade. E é justamente trazer para o mundo da realidade, colocar a criatividade em prática, que é o que a Ed não consegue fazer. Mas ela consegue agir antes, ela consegue agir no mundo das ideias. Então, o que a Ed faz? Ela se transforma em inspiração para as pessoas. A Ed se transforma naquela luz que brota assim na gente e que, ó, que ideia boa de fazer isso daqui. E a partir do momento que a Ed se torna essa inspiração, as pessoas começam a funcionar como instrumentos dela. As pessoas vão deixar as marcas para a Ed no mundo, já que ela mesma não as pode deixar, as outras pessoas deixarão por ela. E essa é uma ideia muito maravilhosa, porque quando você pensa em criatividade e inspiração, são coisas que você faz e não necessariamente você pensa em inspirar outra pessoa, mas é um ciclo que acontece muito naturalmente. Você cria, você se inspira, você torna real, você inspira outras pessoas, que inspiram outras pessoas, que inspiram você, e é um ciclo maravilhoso. A Ed consegue fazer isso na história dela, e é um baita ensinamento pra gente. Pensar que às vezes eu não consigo trazer algumas coisas para a realidade, mas quem sabe eu consigo ajudar outras pessoas a tornar essas ideias realidade. Quando a gente pensa na Ed como uma fonte de inspiração, tem outra coisa que a gente precisa se lembrar. Para você ser uma inspiração, você também precisa se inspirar, já que são coisas que estão completamente conectadas. Então aí entram as coisas muito importantes na vida da Ed que acontecem e às vezes ela acaba contando e narrando pra gente na história, que são as fontes criativas das quais ela se alimenta. Imagina só, você é mulher em 1714 e ninguém consegue se lembrar de você, como você vai viver de fato? A gente já pensa que seria uma dificuldade enorme agora em 2022 operacionalizar essa vida invisível. Imagina para ela uma mulher em 1714. Mas, ainda assim, ao longo desses 300 anos, a gente acompanha a Ed, ela viajou por inúmeros lugares, ela conheceu vários lugares, ela ultrapassou várias dificuldades, ela teve medos, ela teve inseguranças, ela teve que se rebaixar a coisas absurdas para sobreviver e mesmo assim ela conseguiu seguir em frente. A Ed viu guerras, viu outras culturas, ela conheceu novos tempos, novas tecnologias, ela viu o mundo se transformar. E imagina como que é uma coisa maravilhosa pensar nas revoluções que a gente mesmo viu, mesmo que a gente não tenha vivido esses 300 anos. Pensa, eu vou dar um exemplo. Quando eu era jovem, quando eu era adolescente, estava começando a internet de escada. Eu sou do tempo pré-internet. Então, depois que veio aquela coisa, era se eu usava um pouquinho só de tempo, porque senão a conta de telefone via assombrosa. Hoje a internet já é uma coisa que a gente não vive sem, você está conectado 100% do seu tempo. Então eu imagino que haver tanta transformação assim ao longo do tempo, ela tem muitas fontes para alimentar a própria criatividade quando ela conhece tantas pessoas, tantos lugares e tantas coisas diferentes. Eu poderia resumir e dizer assim, ai gente, viajar é uma coisa maravilhosa, viajem muito, conheçam outros lugares, outras culturas, e aí morreu a ideia, pronto, é a resolução dos problemas da Ed. Mas a história não é bem assim e ela vai um pouco mais fundo. Paul Erdős foi um matemático húngaro considerado um gênio da época dele, que nasceu em 1913 e publicou mais de 1.400 artigos científicos, que inclusive alguns super relevantes em sua área e que trouxeram novas perspectivas para os temas. Mesmo hoje, nós estamos já em 2022, é um número assombroso de trabalhos. Imagina 1.400 trabalhos científicos durante a sua vida. A gente gente, esse homem só trabalhava, ele não fazia mais nada. Mas não é bem assim. Um ótimo exemplo para explicar quem foi Paul Erdős é o seguinte. Um belo dia ele estava na sala dos professores na universidade em que ele trabalhava e tinha um problema matemático em um quadro. E ele foi perguntar o que significava aquele problema
porque era uma área da matemática que não era das áreas que ele estudava e trabalhava, então que ele queria uma explicação sobre o que era. Quando explicaram para ele, ele fez uma análise de alguns minutos e em poucos minutos ele resolveu aquele problema. Então, ele parou, olhou alguns minutos, chegou a um resultado. Você fala, normal, ele é um matemático, mesmo não sendo da área dele. A questão é que os matemáticos da própria universidade estavam trabalhando há meses naquele problema. E a resolução que eles chegaram tinha mais de 30 páginas. O Paul Erdős chegou, olhou para o problema, resolveu ele em 2 linhas em alguns minutos. É uma diferença muito grande, não é? E como será então que o Paul conseguiu essa proeza? Ele era um matemático que vivia fazendo trabalhos em conjunto com vários outros profissionais, mas não apenas profissionais da área dele. O Paul era considerado um tanto quanto excêntrico, ele vivia de casa em casa, ele não tinha uma residência própria, ele estava sempre viajando, e sempre que ele estava na casa de alguém, ele começava um trabalho com essa pessoa, tinha novas ideias, a pessoa finalizava o trabalho e saía com o nome dos dois, porque claro, ele contribuiu e também fez o trabalho. Então, ele não ficava parado, ele estava sempre viajando de um lugar a outro e indo para novos temas, novos conhecimentos, novas áreas, isso constantemente, basicamente durante a vida inteira dele. Tanto que mesmo após a morte, vários trabalhos foram publicados, ainda indicando a coautoria dele, porque ele fez parte daquele processo que deslanchou naquele conhecimento final, naquele resultado. Ele conseguia isso, então, porque ele buscava as inspirações dele em vários lugares. Ele conseguiu resolver aquele problema matemático não simplesmente por um QI acima da média ou qualquer coisa assim, mas porque com base em todas as outras experiências que ele tem, ele é alguém muito mais maleável de pensar fora da caixa. Ele está acostumado a estar trabalhando aqui e pensar naquele outro problema que ele já fez e como aquele outro problema poderia ajudar a resolver esse daqui. Então essa pluralidade de temas, de conhecimentos e áreas que ele trabalhava tornava ele um misto de conhecimento ambulante capaz de realizar grandes tarefas e grandes descobertas. Mas, Rê, o que o Paul tem a ver com a Ed? Tipo, nada, você tá viajando na maionese. A questão aqui é muito mais simples. O Paul, ele tinha a possibilidade de se alimentar de várias fontes criativas diferentes para conseguir resolver os problemas e chegar nos resultados que ele precisava. A Ed não foi diferente. Com todas as viagens, todas as culturas, todas as línguas, todas as artes, esculturas, paisagens, tudo que ela viu formaram fontes diferentes criativas para ela. Foram formas que ela foi conhecendo e aprendendo e internalizando que transformaram e permitiram com que ela se tornasse essa inspiração para as outras pessoas. A Ed teve que se reinventar 1 milhão de vezes e se reinventar de novo e de novo e de novo. Cada dia para ela era uma nova descoberta, um novo mundo, porque ela nunca ia ter alguém ali para reconhecê-la. Então ela poderia fazer as coisas várias vezes até descobrir o melhor jeito, a melhor forma, a forma que ela preferisse. E também, claro, isso deixou ela em muitas enrascadas e muitos problemas e muitas dificuldades também. A Ed, tanto quanto o Paul, lembram pra gente que às vezes se inspirar dentro das coisas que a gente já gosta é muito fácil e muito aconchegante, claro, e maravilhoso. Às vezes vem ideias maravilhosas, sei lá. Se eu gosto muito de tirar ideias de filmes e vou sempre recorrer a isso. Mas às vezes sair da minha zona de conforto também é essencial para eu alimentar esse meu eu criativo. Por isso que é muito interessante às vezes a gente testar um hobby novo, fazer uma nova atividade, porque são formas novas de encontrar conhecimento e alimentar a nossa fonte criativa. Mais importante de tudo, a Ed teve que reconhecer esses aprendizados e aprender a conectá-los, porque ninguém é inspiração simplesmente por existir. São as coisas que a gente faz e como a gente faz que transformam e que nos permitem ser inspiração para outra pessoa. E a Ed conseguiu fazer essas conexões entre tudo que ela viu, aprendeu, viveu e sofreu para se transformar nessa luz e nessa inspiração, para contornar a maldição dela. Ser inspiração, então, é uma construção inclusive que a Ed tirou de letra. No livro da Ed, então, a gente tem 2 pontos super importantes sobre criatividade. Claro que ao ler você vai conseguir fazer várias outras conexões, mas aqui eu não ia ficar dando spoiler e dando exemplos muito específicos. Então vamos lá, o primeiro deles é sobre alimentar a nossa criatividade a partir das nossas experiências. E aí vão entrar as coisas positivas, as coisas negativas, as coisas neutras, vão entrar, na verdade, todas as adversidades, todas as alegrias, todas as coisas pelas quais passamos, os lugares que a gente conheceu, as pessoas que a gente conheceu,
E como, número 2, como fazer essas conexões entre os nossos aprendizados. Como que a Ed conecta tudo isso? É se tornando inspiração. E como que a gente se torna inspiração? Se alimentando, porque afinal criatividade é sobre ciclo e sobre aprender sobre si mesmo, sobre aprender ao mundo ao nosso redor e como trazer as ideias do mundo das ideias, as nossas inspirações, para o mundo real. E é exatamente o que ela consegue fazer. A Ed é mesmo incrível. E aí a minha pergunta para você é: você também acha que ela é uma personagem super criativa? Para quem leu, você conseguiu perceber isso durante a leitura? Foi uma coisa que deu e falou: gente, como ela é criativa, maravilhosa para conseguir fazer isso? Foi algo que deu aquele estalo em você? E principalmente me conta, você curtiu o vídeo nesse formato? Curtiu aprender sobre criatividade a partir das ideias e da história da Ed? Me conta aqui nos comentários. E não se esquece, liga as notificações e se inscreve no canal para você sempre receber as novidades. Muito obrigada por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, beijo!